A caminhonete subia lentamente pela estrada de terra, levantando uma fina camada de poeira que se misturava ao brilho dourado do pôr do sol. As árvores, altas e retorcidas, criavam sombras longas que dançavam com o movimento do veículo. Mariana dirigia com cuidado, os olhos fixos na trilha, enquanto os amigos conversavam animadamente no banco de trás. Você tem certeza de que esse lugar não é assombrado? Brincou Diego, rindo enquanto observava a paisagem pela janela. Essas árvores parecem saídas de um filme de terror. Nem comece com isso, respondeu Mariana, sorrindo. Meu tio sempre disse que a fazenda é tranquila. É só a gente ficar longe da floresta à noite, ele dizia. Floresta à noite, é claro, Pedro respondeu, com um tom zombeteiro. Isso nunca deu errado em nenhuma história. Apesar das piadas, havia algo no ar que parecia diferente. Não era apenas o isolamento, mas o silêncio profundo que envolvia o lugar. Quando a caminhonete finalmente parou diante da casa principal, uma construção de madeira velha, com janelas pequenas e um alpendre que rangia com o vento, todos desceram, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e apreensão. O caseiro, Antônio, surgiu da varanda, seu rosto marcado pelo tempo. Ele tinha o olhar cansado de alguém que sabia mais do que estava disposto a dizer. Bem-vindos, disse ele, acenando com a mão. Mas sua voz não carregava a empolgação que esperavam. Chegaram na hora certa. A noite aqui não é amigável. Enquanto Antônio os ajudava a descarregar as malas, ele explicou sobre os recentes ataques na região. Os animais da fazenda têm sido atacados, começou ele, sua voz baixa como se temesse que alguém, ou algo, pudesse ouvi-lo. Cavalos, vacas, até cães. Todos encontrados com os corpos despedaçados, como se algo enorme tivesse os atacado. Letícia parou com uma mala nas mãos, olhando para ele com descrença. Um lobo? Algum animal selvagem? Antônio balançou a cabeça lentamente. Lobos não deixam marcas como essas. E nenhum animal deveria ser grande o suficiente para fazer o que eu vi. Ele apontou para as árvores. Fiquem dentro de casa à noite. A floresta não é segura. Nem para vocês, nem para ninguém. O grupo trocou olhares, mas ninguém levou o aviso tão a sério quanto deveria. Afinal, Antônio parecia apenas um homem supersticioso, alguém acostumado a exagerar para manter visitantes longe de problemas. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo uma escuridão espessa que engolia tudo ao redor. A lua, quase cheia, lançava uma luz prateada sobre a fazenda, mas mesmo assim, o quintal parecia tomado por sombras que não deveriam estar ali. Dentro da casa, os amigos se acomodavam para a noite. Mariana preparava algo na cozinha, enquanto Pedro e Diego bebiam cervejas no alpendre, observando a floresta à distância. Você ouviu isso? Perguntou Pedro, de repente, virando-se para Diego. Ouvi o quê? Diego respondeu, rindo. O vento nas árvores? Não, insistiu Pedro. Parecia um uivo. Vindo lá de trás. Diego levantou-se, franzindo a testa. O som veio novamente, mais claro desta vez, um uivo longo e profundo que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Mariana apareceu na porta, olhando para eles. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou ela. Antes que pudessem responder, o som de algo se movendo nos arbustos perto da floresta chamou a atenção de todos. Era um som de galhos quebrando, como se algo grande estivesse se aproximando. Pedro pegou uma lanterna e começou a caminhar na direção do som. Você está louco? Mariana chamou atrás dele. Antônio disse para ficarmos dentro de casa. É provavelmente só um animal, respondeu Pedro, tentando parecer confiante. Não vou deixar nada estranho perto do acampamento. Diego seguiu, sem querer deixá-lo sozinho, enquanto Mariana ficou na varanda, seu coração acelerado. A lanterna de Pedro iluminava apenas pequenos trechos da floresta, deixando o restante envolto em sombras quase palpáveis. Cada passo parecia amplificar o silêncio ao redor,
e os sons da floresta, grilos, pássaros noturnos, tinham desaparecido completamente. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Diego, tentando esconder o nervosismo. Pedro não respondeu. Ele parou de repente, apontando a lanterna para o chão. Havia algo ali, marcas profundas na terra, como se garras gigantes tivessem rasgado o solo. Diego se abaixou para olhar mais de perto. Que diabos é isso? Sussurrou ele. Antes que pudessem processar, um cheiro metálico encheu o ar. Eles seguiram o cheiro até encontrarem algo que fez o sangue gelar, um rastro de sangue fresco levando até os restos de um animal. O que quer que fosse, tinha sido despedaçado de forma brutal, os ossos expostos e a carne rasgada. Diego começou a se afastar, puxando Pedro pelo braço. Vamos sair daqui. Agora! Mas antes que pudessem se virar, um som terrível ecoou da floresta, um rosnado baixo e gutural, seguido por outro uivo que parecia ainda mais próximo. Eles correram, a lanterna balançando na mão de Pedro enquanto as sombras ao redor pareciam se mover junto com eles. De volta ao quintal, Mariana viu os dois saírem correndo da floresta, com os olhos arregalados de medo. Antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, ela viu algo que a paralisou, um par de olhos brilhantes na escuridão, olhando diretamente para eles. Entrem agora, gritou ela, puxando-os para dentro da casa e trancando a porta. Do lado de fora, o som de algo pesado movendo-se pelo quintal ficou mais alto. Eles apagaram as luzes e ficaram em silêncio, ouvindo os passos lentos e arrastados de algo que não era humano. A cada passo, parecia que o chão tremia ligeiramente. Então, veio o som de unhas raspando contra a madeira da varanda. O grupo segurou a respiração, sentindo o coração quase sair do peito. O silêncio foi interrompido por um rosnado, tão profundo que parecia vir do chão. Quando a criatura finalmente foi embora, eles não conseguiram relaxar. Sabiam que isso era apenas o começo. O sol nasceu preguiçoso sobre a fazenda, sua luz dourada parecendo pouco disposta a afastar as sombras persistentes da noite anterior. Os amigos estavam reunidos na cozinha, mas não era a conversa animada do dia anterior. O medo estava estampado em cada rosto, transformando o café da manhã em um ritual de silêncio nervoso. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Alguém quer me explicar o que diabos foi aquilo ontem à noite? Pedro olhou para ela, os olhos fundos de uma noite mal dormida. Eu não sei, mas aquilo não era um animal comum. Não pode ser. Era grande, acrescentou Diego, ainda mexendo na xícara de café, embora já estivesse fria. Muito grande. E inteligente o suficiente para nos seguir de volta sem se mostrar por completo. Letícia abraçou os joelhos, sentada no sofá da sala adjacente. Vocês acham que Antônio sabe de alguma coisa? O nome parecia evocar o próprio caseiro, que entrou na cozinha no momento exato. Ele estava carregando uma espingarda velha, os olhos pequenos analisando cada rosto antes de falar. Vocês viram a floresta à noite, não é? Perguntou ele, sem rodeios. Eu avisei. Sempre aviso. Mas ninguém nunca escuta. Antônio puxou uma cadeira, sentando-se com um suspiro pesado. Ele parecia mais velho à luz do dia, o rosto marcado pelo peso de algo que ele nunca quis carregar. O que vocês viram ontem? Não é de hoje. Isso tá aqui há muito tempo. Mais tempo do que qualquer um de nós pode imaginar. Pedro inclinou-se para a frente, intrigado. Do que você está falando, Antônio? O que está atacando os animais? É um lobo gigante ou algo assim? O caseiro balançou a cabeça, mas não levantou os olhos. Lobo? Não. Lobisomem. É isso que a gente chama. Mas chamar de lenda não faz com que seja menos real. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Essa coisa aparece a cada geração. Leva animais. Depois, leva pessoas. Sempre a mesma história. Mariana franziu a testa, tentando processar. Por que ninguém faz nada?
Por que as pessoas ainda vivem aqui? Antônio finalmente olhou para ela. Porque isso é casa. E porque todo mundo acha que pode escapar, até não poder mais. Depois do café da manhã, Mariana se retirou para a sala principal. A conversa com Antônio a deixará inquieta. Ela começou a mexer em gavetas e armários antigos, procurando por algo que pudesse lançar luz sobre as palavras enigmáticas do caseiro. Foi então que encontrou o diário. Era um caderno grosso, de capa de couro já desgastada, com as iniciais JS gravadas na frente. Ela sabia que era do avô dela, Joaquim Santos, um homem que sempre fora lembrado como reservado e rígido, alguém que guardava mais segredos do que histórias. Quando abriu o diário, o cheiro de papel envelhecido preencheu o ar. As primeiras páginas pareciam normais, anotações sobre a fazenda, listas de compras, observações sobre o tempo. Mas então, a escrita mudou. Tornou-se apressada, quase frenética. 11 de agosto. Algo está matando as ovelhas. Encontrei marcas que não sei descrever. Não é lobo, não é onça. Algo diferente. Algo maior. 15 de agosto. Ouvi uivos esta noite. Mas eles não vieram da floresta. Vieram dos campos. Como se estivesse perto. Assustadoramente perto. 22 de agosto. Encontrei pegadas perto da casa. Pegadas grandes. Antônio, o velho caseiro, acha que é uma besta. Ele jura que viu. E eu estou começando a acreditar. 29 de agosto. Fui até a floresta. Vi algo que não deveria existir. Não sei o que era, mas era rápido. Forte. E seus olhos, aqueles olhos me seguem mesmo quando fecho os meus. Mariana fechou o diário, o coração batendo acelerado. Ela olhou pela janela, para os campos que se estendiam até o limite da floresta. As palavras do avô ecoavam na mente dela, e pela primeira vez, ela começou a acreditar. O resto do dia passou devagar, cada som da fazenda parecendo mais alto do que o normal. Os amigos conversaram pouco, suas mentes ocupadas demais tentando digerir o que ouviram e viram. Quando a noite caiu, o silêncio ficou ainda mais pesado. Antônio trancou todas as portas e janelas, mas mesmo assim, ninguém se sentiu seguro. O grupo se reuniu na sala, tentando distrair-se com cartas e conversas forçadas, mas o medo era palpável. Foi Carla quem primeiro viu algo. Ela estava olhando pela janela, os olhos presos na escuridão lá fora, quando um movimento chamou sua atenção. Algo correu entre as árvores, rápido demais para ser um humano. Eu vi alguma coisa, disse ela, a voz tremendo. O que foi? Perguntou Diego, levantando-se imediatamente. Não sei, respondeu Carla, ainda olhando para fora. Mas era grande. E rápido. Pedro pegou a lanterna e foi até a janela, iluminando a área. Por um momento, nada aconteceu. E então, os olhos apareceram, dois pontos brilhantes que pareciam flutuar no meio da escuridão. Todos congelaram. Fechem as cortinas, sussurrou Antônio, a voz baixa mas firme. Agora. Pouco depois, ouviram o som. Primeiro, um rosnado baixo, como um trovão abafado. Em seguida, algo arranhando a lateral da casa. Pedro segurou uma faca de cozinha, enquanto Mariana e Letícia se abraçavam no sofá. De repente, um baque forte sacudiu a porta da frente. Eduardo correu para reforçá-la, pressionando o corpo contra a madeira, mas o impacto seguinte foi ainda mais forte. Isso não vai segurar por muito tempo, gritou ele. Antes que alguém pudesse reagir, o som parou. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o barulho. E então, veio o uivo, longo, profundo e tão próximo que parecia vibrar dentro dos ossos de cada um. Eles sabiam que a noite estava apenas começando. O som da porta batendo ecoou pela sala, fazendo todos pularem.
Mariana virou-se rapidamente, os olhos arregalados, enquanto Pedro barrava a entrada, o rosto vermelho de raiva. Alguém sabotou o carro, ele anunciou, as palavras saindo duras e definitivas. Os cabos foram cortados. Estamos presos aqui. O silêncio que se seguiu foi cortante. Letícia começou a respirar rápido, o início de um pânico se formando em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou ela. Talvez seja só algum animal tentando roer os fios. Pedro balançou a cabeça. Não. Isso foi intencional. E tenho quase certeza de que tem a ver com o que está nos caçando. O que começou como um acampamento tranquilo havia se transformado em um pesadelo. A luz fraca da sala iluminava os rostos pálidos dos amigos, mas cada um deles sabia, no fundo, que a noite estava longe de terminar. Antônio entrou na sala segurando uma espingarda que parecia tão velha quanto a própria casa, mas o peso dela em suas mãos trouxe uma sensação de segurança momentânea. Ele olhou para os jovens, todos parados como presas assustadas. Tem mais armas no porão, disse ele, apontando para uma porta no canto da sala. Se quisermos ter alguma chance, precisamos nos armar. Diego foi o primeiro a se mover, seguido por Pedro. Mariana hesitou, mas acabou indo também. O porão era úmido e escuro, o cheiro de madeira podre e ferrugem preenchendo o espaço. Caixas antigas e ferramentas enferrujadas ocupavam cada canto. Pedro abriu um baú de metal e tirou um rifle antigo e algumas facas de caça. Isso vai ter que servir, disse ele, tentando soar confiante. Enquanto voltavam para a sala, Antônio começou a falar. Vocês precisam entender que essa coisa não é apenas um animal. É uma maldição. Algo que ronda esta terra há gerações. Mariana olhou para ele, confusa. Você está dizendo que é um lobisomem? Como nas lendas? Antônio assentiu. Não é só lenda. Eu vi antes. E sempre foi alguém daqui. Alguém da fazenda, alguém que conhecemos. Sob a lua cheia, eles se transformam. Perdem a humanidade. E matam. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Cada um deles começou a olhar para o outro com desconfiança. E então, veio o som que os tirou de seus pensamentos, um rosnado baixo, vindo do lado de fora. A criatura atacou pela janela da cozinha, estilhaçando o vidro e lançando um caos absoluto sobre o grupo. Todos gritaram ao mesmo tempo enquanto Antônio disparava a espingarda. O som da bala rasgando o ar foi seguido por um grito gutural da criatura, que recuou para a escuridão. Pedro e Diego correram para o quintal, com Mariana e Letícia gritando para que eles não fossem. Lá fora, a noite estava pesada, e a lua cheia brilhava como um farol sinistro no céu. A criatura era visível apenas por flashes da lanterna de Pedro, uma forma massiva, coberta de pelos, com garras afiadas que refletiam a luz como lâminas. Mas o que mais chamava atenção eram os olhos, brilhantes, quase hipnóticos, como se estivessem olhando diretamente para a alma. Atire! Gritou Diego, levantando o rifle. Pedro disparou, o som ecoando pelos campos. A criatura foi atingida, mas parecia mais irritada do que ferida. Ela rugiu, um som tão profundo que fez o chão vibrar, antes de avançar sobre eles. A criatura atacou com uma velocidade surpreendente, derrubando Diego no chão. As garras rasgaram a terra ao lado dele, errando por pouco. Pedro correu em sua direção, empunhando uma faca de caça, enquanto Antônio disparava de longe. A criatura finalmente recuou, mas não antes de lançar um golpe feroz contra Diego. Quando Pedro o alcançou, Diego estava desaparecido. Não havia sinal dele, exceto por um rastro de sangue que se perdia na escuridão da floresta. Diego! Gritou Pedro, a voz cheia de desespero. Mariana apareceu na porta, com Letícia logo atrás. Ambas estavam pálidas, os olhos arregalados de medo. Voltem para dentro, gritou Antônio. Agora! Eles correram para casa, trancando a porta e barrando-a com móveis.
O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de suas respirações ofegantes. E então, Mariana começou a chorar. Ele está morto, disse ela, a voz quebrada. Diego está morto. Antônio não disse nada. Ele apenas recarregou a espingarda, o olhar sombrio. Enquanto o grupo tentava se recompor, Antônio finalmente revelou o que sabia. Essa coisa pode ser qualquer um. Pode ser um de vocês. Ou talvez Diego. Quem quer que seja, só vamos saber quando for tarde demais. Isso não faz sentido, disse Pedro, limpando o sangue das mãos. Diego não faria isso. Ele foi atacado. Antônio deu de ombros. Talvez. Ou talvez seja assim que começa. A tensão no grupo era palpável. Cada movimento, cada olhar era suspeito. E enquanto a noite avançava, a sensação de que estavam sendo observados crescia. Letícia olhou pela janela, mas não viu nada. E então, sussurrou, vocês ouviram isso? Todos ficaram em silêncio. Do lado de fora, os uivos começaram novamente, mais próximos do que antes. O uivo cortou a noite como uma lâmina, reverberando pela casa como um prenúncio de morte. Pedro encostou-se contra a parede, o rifle trêmulo em suas mãos, enquanto Letícia, ao seu lado, tentava silenciar o choro. Mariana estava no centro da sala, segurando o diário do avô com força. Sua expressão, marcada pelo horror, revelava o peso da verdade que acabará de descobrir. O diário, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Tudo está aqui. Meu avô, ele sabia. Pedro ergueu os olhos para ela, franzindo o senho. Sabia o quê, Mariana? Fala de uma vez. Mariana respirou fundo, as páginas envelhecidas tremendo em suas mãos. Ele capturou um lobisomem. Anos atrás, antes de nós nascermos. Ele não o matou. Ele o prendeu. Na floresta. Antônio, que estava sentado em silêncio no canto, ergueu a cabeça lentamente. Ele o prendeu? Perguntou, a voz grave como um trovão distante. Sim, respondeu Mariana, olhando para o diário. Ele escreveu sobre como a criatura era impossível de matar, mas ele encontrou uma maneira de selá-la em uma caverna, usando símbolos e um ritual. Ele achou que isso seria suficiente. Não foi, disse Letícia, sua voz cheia de pavor. Mariana balançou a cabeça, confirmando. Não. Não foi. E agora, a coisa quer vingança. Por isso está nos caçando. O grupo reuniu-se ao redor da mesa, o diário de Joaquim aberto entre eles. As páginas estavam preenchidas com diagramas, símbolos estranhos e instruções que mais pareciam um delírio. O ar estava pesado, impregnado de medo e desespero. Do lado de fora, o som de passos pesados cercava a casa. Temos que ir até a caverna, disse Mariana, a determinação em sua voz surpreendendo os outros. É a única maneira de acabar com isso. Você está louca? Pedro rebateu, gesticulando para as paredes finas que os separavam do monstro. Essa coisa quase matou Diego. Não podemos simplesmente ir até ela. E o que mais vamos fazer? Respondeu Mariana, desafiadora. Ficar aqui e esperar? Você ouviu Antônio. Essa coisa não vai parar. Antônio confirmou com um aceno lento. Ela quer que vocês vão até lá. Quer terminar o que começou. Ótimo, murmurou Letícia, cruzando os braços. Vamos direto para a boca do lobo. Apesar das dúvidas, todos sabiam que Mariana estava certa. Era isso ou esperar pela morte. Com as armas que tinham, e um medo que os mantinha alertas, prepararam-se para o confronto final. A floresta era um labirinto de sombras e galhos retorcidos. Sob a luz opressiva da lua cheia, tudo parecia vivo, os arbustos se mexiam como se respirassem, e cada folha sussurrava segredos sombrios. Pedro liderava o grupo com a lanterna, enquanto Antônio vinha logo atrás, com a espingarda pronta.
Mariana carregava o diário, os olhos fixos nas páginas, enquanto Letícia seguia em silêncio, apertando uma faca de caça com força. Estamos perto, disse Mariana, parando abruptamente. Ele descreveu a caverna como um buraco na terra, perto de uma árvore com raízes expostas. O som de passos pesados os fez congelar. Pedro apagou a lanterna, e todos se abaixaram. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de uma respiração profunda e ritmada. A criatura estava ali, próxima, observando. Letícia engoliu em seco, sussurrando, ela sabe que estamos aqui. Quando finalmente encontraram a caverna, era como se tivessem tropeçado em um portal para outro mundo. A entrada era larga e escura, com símbolos desgastados gravados nas pedras ao redor. O cheiro de carne podre impregnava o ar, tornando cada respiração um desafio. Antônio ergueu a espingarda. Seja rápido, Mariana. Não temos muito tempo. Dentro da caverna, a luz da lanterna revelou marcas nas paredes, arranhões profundos, como se algo gigantesco tivesse tentado escapar. E no centro da caverna, um altar de pedra coberto de ossos e restos de velas negras. Foi então que ouviram o som. Primeiro, um rosnado baixo, que fez o chão tremer. Depois, passos lentos, mais pesados, cada um aproximando-se mais. A criatura surgiu da escuridão. Era maior do que imaginavam, um lobisomem coberto de pelos densos e olhos brilhantes como brasas. Suas garras eram tão longas quanto facas, e sua boca se abriu em um sorriso animalesco que revelava dentes afiados. Pedro disparou primeiro, mas a bala só fez a criatura recuar. Antônio seguiu com um tiro certeiro na perna, fazendo o monstro rugir de dor e fúria. Mariana, gritou Letícia. Faça alguma coisa. Mariana abriu o diário, procurando o ritual. As palavras em latim saltavam das páginas, mas seus olhos estavam embaçados de medo. Eu não consigo, gritou ela, o pânico tomando conta. Pedro segurou o monstro com tiros contínuos, enquanto Antônio usava a espingarda para afastá-lo do altar. Letícia correu até Mariana, pegando o diário de suas mãos. Leia isso, disse ela, forçando Mariana a se concentrar. Se é a única maneira, faça isso agora. Mariana começou a recitar as palavras, a voz tremendo. A criatura rugiu, avançando em direção a ela, mas Pedro e Antônio fizeram o possível para mantê-la afastada. No entanto, era forte demais. Antes que pudesse atacar Mariana, Antônio se jogou contra a criatura, segurando-a com todas as suas forças. Vão, gritou ele. Terminem isso. Mariana terminou de recitar o ritual, e o chão começou a tremer. Um buraco se abriu sob o altar, e a criatura foi puxada por uma força invisível, seus rugidos de fúria ecoando pela caverna. Mas Antônio também foi levado. O grupo saiu da caverna ao amanhecer, exaustos e cobertos de sangue. Pedro e Letícia ajudavam Mariana, que mal conseguia andar. Quando finalmente chegaram à fazenda, a luz do sol trouxe algum alívio, mas não o suficiente. Letícia quebrou o silêncio. Você acha que acabou? Pedro balançou a cabeça. Eu não sei. Mas acho que Antônio nos deu uma chance. Mariana olhou para a floresta, o diário ainda em suas mãos. Ela sabia que a maldição havia sido contida, mas não destruída. E no fundo, sabia que a criatura ainda os observava, esperando pela próxima lua cheia.